Já teve a sensação que a sua equipe está errando cada vez mais? Mais erros no pedido, mais produtos entregues de maneira atrasada, mais desatenção na hora da expedição, em pegar a assinatura do cliente na nota fiscal, vários erros que estão se repetindo. Você reúne a equipe, faz a reunião às vezes individual, as coisas melhoram um pouco, mas voltam a acontecer de forma repetida. Você para pensar e pensa, fala, caramba, esse funcionário é muito desatento, é sem compromisso, né? Porque todo mundo agora virou a frase da moda, é dizer que colaborador não tem compromisso e que o mercado não tem. Será? Pode ser, e aí eu digo para você, pode ser que parte do problema esteja dentro da sua própria empresa. Pode ser que você também, veja que eu estou dizendo também, porque existe realmente falta de compromisso, de atenção, e você tem razão. Mas pode ser que isso não seja o único motivo. Pode ser que você mesmo, como empresa, esteja gerando essa fábrica de problemas. Esse é o terceiro vídeo da série Empresas Doentes. Meu nome é Wagner Isidório, eu sou consultor de empresas e empresário como você. Resolvi gravar essa sequência de vídeos para compartilhar com você os desafios que toda empresa que está em crescimento enfrenta. No episódio anterior, nós falamos muito das empresas que vivem sobre o cálculo, o problema das urgências, vivem apagando incêndio. E nesse momento, nesse vídeo, eu vou falar para você sobre um problema sério, uma doença que pode estar acontecendo dentro da sua empresa. Pode ser que você mesmo, como empresa, seja o maior gerador de problemas que você mesmo tem que resolver depois. Você tem a sensação que a sua equipe está cada vez mais distraída e, principalmente, mais descomprometida. Mas será que o problema é exclusivamente com a sua equipe? Será que você precisa conferir praticamente tudo? Será que os mesmos erros aparecem com pessoas diferentes? Sua equipe diz que não recebeu uma informação. Será verdade? O retrabalho está aumentando. Você sente que já explicou várias vezes e nada muda. Olha, pode ser que realmente um erro isolado pode ter sido ocasionado por um colaborador, pela falta de atenção dele, pela distração, pelo descompromisso. Pode, com certeza pode, todos nós erramos. Agora, quando esse erro acontece de forma repetida ou de forma em outros departamentos, com outras pessoas, na realidade deixa de ser um problema individual, passa a ser um problema de gestão. Talvez o processo não esteja funcionando de maneira correta, talvez a pessoa tenha sido contratada sem um perfil ideal para a vaga, pode ser que efetivamente o gerente não deu o treinamento adequado que precisava dar, pode ser uma opção de coisa. Agora, é muito importante que você separe algumas coisas. Primeiro, quando um erro acontece com uma pessoa de maneira isolada, o erro é daquela pessoa. E tem que ser conversado, tem que ser orientado, e às vezes tem que ser punido mesmo. Agora, quando isso vira uma coisa sistemática dentro da empresa, aí o erro é da empresa, que não teve a gestão necessária. Outro problema que acontece é a falta de padrão. Eu vou contar uma história para você que aconteceu num cliente que nós atendemos na consultoria. Essa empresa era uma creperia e eu fui lá como cliente oculto. E eu cheguei lá e todo mundo pedia o crepe do Francisco. Crepe do Francisco, crepe do Francisco. E eu, como cliente oculto, fiquei curioso, estava lá a trabalho e fui saber. Passei indo para o banheiro, passei na frente do Francisco e descobri por que todo mundo amava o crepe do Francisco. O recheio era desse tamanho, nem fechava. Então o que acontece? Quando você tem uma empresa sem padrão, onde cada um faz de um jeito, e pode ter certeza, todo mundo vai ter certeza que o jeito dele é o melhor. Quando você não tem padrão, e no início a sua empresa é pequena, é fácil de contornar. O dono mesmo, ou o gerente, vai arrumando aqueles problemas. Fala com o Francisco, briga com ele. Mas quando a empresa cresce,
Essa ausência de padrão cria prejuízo, cria erro. Então, quando você tem rotinas que são feitas de forma individual e sem padrão, você só tem, na realidade, uma fábrica de doença para a sua própria empresa. Mesmo um bom processo pode falhar quando as pessoas estão sobrecarregadas. Urgências constantes geram queda na atenção. Essa queda na atenção gera problemas de qualidade. Muitas vezes sua equipe está pressionada por prazo e quantidade, ela até cumpre o prazo, mas abre mão de ter uma qualidade que o cliente deseja. E isso cria um ciclo, porque você tem a sobrecarga que gera uma pressa. Essa pressa gera um erro. Esse erro gera um retrabalho. E esse retrabalho gera mais sobrecarga. Então isso vira um ciclo. Sobrecarga, pressão, erro, retrabalho, mais sobrecarga. E nesse momento, o que o dono, na maioria das vezes, faz? Briga, orienta, questiona, reclama, mas ele não consegue perceber que todo o processo foi feito para que essa sobrecarga continue e efetivamente a gente venha a ter uma qualidade cada vez pior. Diante do erro que já aconteceu, é comum um empresário reagir de forma muito, às vezes até agressiva. Poxa, eu já te falei milhões de vezes, você não presta atenção, você o tempo todo é distraído, tira esse negócio da orelha, que você não presta atenção. Isso acontece. Então, essas orientações ou reclamações do dono com o colaborador, elas são importantes até determinado ponto, mas eles não corrigem problemas estruturais. Por exemplo, pode ser que o pedido que tenha chegado nesse colaborador esteja errado. Pode ser que efetivamente as informações que foram tiradas estejam sem a atualização necessária. Pode ser que o vendedor tirou a venda em nome de um outro cliente, com outro telefone, com outro prazo. Pode ser que não houve uma conferência efetiva depois que houve o pedido de venda, não houve uma etapa na sua empresa que faz uma etapa de controladoria e simplesmente o pedido saiu da área de venda e foi direto para a área de produção. Cobrar atenção é necessário, é muito importante. E é papel do dono fazer isso. Mas ele não pode ser a única resposta. Ele não pode ser a única coisa que você faz. Você tem que ter um tempo para que você busque a origem do problema. Quando o erro é tratado pela empresa de forma ameaçadora, na base da humilhação, da gritaria, o que acontece é que o funcionário começa a ficar em silêncio. Ele não quer mais sofrer nenhum tipo de humilhação na cabeça dele. Então as pessoas tentam agora corrigir o erro. Lógico, todo mundo quer melhorar. Elas tentam corrigir o erro. Muitas vezes elas cometem o erro e fazem a coisa mais nociva para a empresa. Elas escondem o erro. E você, como empresário, só vai descobrir isso depois de muitos outros problemas. É quando você encontra um erro escondido em algum lugar, uma peça que não deveria estar ali. Alguma coisa aconteceu que um funcionário, com medo de falar para você que errou, simplesmente prefere esquecer e não falar nada. Uma empresa que pune toda a comunicação de erro cria, na realidade, um ambiente de medo. E esse medo só vai trazer mais prejuízo para você. Tá bom, Wagner, você falou uma opção de coisa, das necessidades, dos erros que estão acontecendo. Me falou que eu tenho que olhar para uma porção de locais que nesse momento eu não estou olhando. Agora, como é que eu resolvo tudo isso? Então vamos lá, pega papel e o lápis aí e anota. O primeiro passo é, de novo, papelzinho do lado da mesa, adesivo em cima e embaixo, caneta em cima e anota todos os erros daquele dia. Quem fez, qual o departamento, qual o erro, qual foi o impacto financeiro ou o impacto com o cliente que gerou. Anota cada um deles, cria um padrão onde você vai anotar as mesmas coisas de cada erro que surge. Depois, como segundo passo, você vai identificar padrões. Esses erros estão acontecendo só nesse departamento? Só com essa pessoa? Ou tem outros departamentos, outras pessoas que estão cometendo erros similares? Então você vai entender padrões. Para quê? Para que você comece a corrigir os erros mais importantes e aqueles que geraram maior prejuízo para a sua empresa.
Terceiro passo é você olhar e revisar o processo. Será que ele está funcionando? Será que as pessoas que estão envolvidas nesse processo estão executando da maneira que efetivamente tem que ser executada? Depois você vai criar barreiras de seguranças para esses erros não acontecerem de novo. Você vai colocar um processo de revisão dentro desse processo, você vai contratar um controller para poder validar os processos de venda antes de chegar na área de produção. Então você vai criar barreiras para que esses problemas não aconteçam de novo. Você vai agora treinar a sua equipe. Você vai pegar, atualizar o processo e vai treinar a sua equipe. Vai fazer com que ela entenda a importância de seguir o processo. E mais, você vai acompanhar durante um tempo, pelo menos 10 dias, se esse processo está sendo feito de maneira correta. E por último, você vai medir, de novo o papelzinho, se aqueles erros estão se repetindo. E quer saber? Você vai se surpreender, porque se você fizer esses 6 passos, 6 etapas, esses erros não surgem de novo. Você não vai construir uma empresa que não erra. Isso não existe, isso é uma grande utopia. Na realidade, você pode construir uma empresa que erra menos e que aprendeu a usar o erro para corrigir o processo. Quando a sua empresa deixa de entender que o erro é um processo individual e culpar alguém e usa esse erro como fonte de aprendizado e de melhoria do processo, a empresa amadurece e você começa a ganhar muito mais. Esse foi o terceiro vídeo da nossa sequência de vídeos sobre empresas doentes, né? Nesse vídeo, nós tratamos dos problemas relacionados com os erros que acontecem dentro da empresa. No próximo vídeo, nós vamos tratar sobre um assunto muito comum, que gera muitos conflitos dentro da equipe, que é o fato das pessoas não saberem qual é a sua atribuição e responsabilidade. Se você vem curtindo, né, toda essa saga dos vídeos, vou te pedir mais uma vez, curte, compartilha e segue nosso canal. Compartilhe com aquele seu empresário, amigo, que também está sofrendo do mesmo problema que você. E mais, comenta aqui embaixo alguma dor, algum problema que você está sofrendo hoje, que eu vou poder te ajudar, poder te orientar. Pode botar lá que eu mesmo vou te responder. Um forte abraço e até o próximo vídeo.